Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A partir deste texto dessa primeira carta do apóstolo Pedro, nós estamos falando acerca da doutrina bíblica da salvação, ou seja, a doutrina chamada soteriologia. Para expor essa doutrina, é necessário que nós abordemos vários tópicos que a ela se referem. Um deles é a doutrina bíblica da eleição, mediante a qual entendemos, pela Escritura Sagrada, que os salvos são aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Como o apóstolo Paulo escreveu também na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Esta eleição, a doutrina bíblica da eleição, ela tem muitas coisas, muitos tópicos acerca dos quais nós precisamos refletir dentro de todo o contexto da Sagrada Escritura. 3 desses tópicos estão neste versículo que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no versículo 2. Que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Este primeiro tópico já foi encerrado. O segundo tópico no qual nós estamos ainda, acerca do qual estamos discorrendo, e continuaremos neste vídeo, é que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito Santo. Nós já vimos que a obra da salvação de Deus em Cristo, ela possui 3 níveis. O primeiro nível é a conversão, o segundo nível, a santificação, e o terceiro nível, a glorificação. O primeiro nível, como cada eleito que veio ao mundo como qualquer pecador, é alcançado pela graça de Deus, e por essa graça de Deus, ele é convertido. Ao ser convertido, ele ingressa imediatamente no segundo nível da salvação, que é a santificação. A santificação é um processo vitalício, diferente da conversão. A conversão é uma obra instantânea. Acontece em um determinado momento, quando o eleito de Deus é alcançado pela graça. A partir dessa conversão, ele já é iniciado no segundo nível da salvação, que é a santificação, que vai durar até a sua morte ou até a vinda do Senhor Jesus para a glorificação, a data que vier primeiro. Portanto, o eleito é aquele que, uma vez salvo, ele vai perseverar até o fim de sua vida, nesta salvação, nesta obra da salvação, no segundo nível, que é a santificação. Por isso o apóstolo Pedro escreveu neste versículo que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai e eleitos em santificação do Espírito. O Espírito Santo de Deus conduzindo os eleitos neste segundo nível da salvação, que é a santificação, rumo ao terceiro nível, que é a glorificação. Nos vídeos anteriores, discorremos muitas coisas acerca desses 3 níveis: a conversão, a santificação e a glorificação. A santificação diz claramente que os eleitos de Deus
foram escolhidos por Deus para a salvação, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Portanto, para que os eleitos sejam santos, isso não acontece instantaneamente. É necessário que eles passem por um processo progressivo de santificação. E este processo é um processo vitalício. Dura a partir da conversão, dura o resto da vida do eleito nesta terra. Continuando a falar acerca de como os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito Santo de Deus, é necessário que entendamos que a obra da salvação, ela possui duas dimensões, que nós podemos denominar da seguinte maneira: a dimensão objetiva da salvação e a dimensão subjetiva da salvação. O que é a dimensão objetiva da salvação? A dimensão objetiva da salvação compreende tudo quanto já foi realizado fora de nós, fora dos salvos, fora dos eleitos, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Acerca disso também já falamos. A dimensão objetiva da salvação se resume nos 4 atos salvíficos sofridos por Jesus. O primeiro deles, a sua encarnação, como Jesus, que tinha a natureza divina, recebeu também a natureza humana, para em carne humana, em natureza humana, ser salvador de homens. Jesus foi encarnado para o segundo ato salvífico, para morrer. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi uma morte salvífica, uma morte vicária. Isso significa uma morte substitutiva. Ele substituiu os eleitos na cruz do Calvário, levando sobre o seu corpo na cruz do Calvário todos os seus pecados e todas as suas transgressões, pagando o preço que eles não podiam pagar jamais por causa dos seus pecados, não podiam pagar este preço para a sua salvação, para a sua justificação. Jesus pagou o preço com o seu sangue, com o seu sacrifício. Uma vez morto, a morte não pôde reter Jesus sob seu poder, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não merecia este salário, porque ele não tinha pecado. Portanto, a morte perdeu a sua autoridade diante de Jesus, e Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, o terceiro ato salvífico. No entanto, uma vez ressuscitado, Jesus disse a Maria Madalena, que o encontrou no jardim do sepulcro: mulher, não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus estava falando acerca da sua glorificação no céu, que seria então o quarto ato salvífico, encerrando assim toda a obra da salvação na sua dimensão objetiva, que é composta então desses 4 atos: a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Estes 4 atos aconteceram com a pessoa de Jesus Cristo, com o homem Jesus. Jesus feito homem. Teve que passar por esses 4 atos para que a salvação pudesse ser viabilizada na vida de todos os eleitos de Deus. Estes 4 atos, portanto, resumem a dimensão objetiva da
salvação, sem a qual não haveria salvação. Objetiva porque estes atos foram realizados fora dos eleitos, foram realizados na pessoa de Jesus. Quando Pedro diz que os eleitos são eleitos em santificação do Espírito, ele está se referindo, então, agora à dimensão subjetiva da salvação. O que é a dimensão subjetiva da salvação? Subjetiva é o contrário de objetiva. Objetiva é a dimensão realizada fora de nós. Subjetiva é a dimensão realizada dentro de nós, dentro dos salvos, dentro dos eleitos. A dimensão subjetiva da salvação compreende tudo quanto o Espírito Santo de Deus realiza no interior de cada eleito, guiando-o à conversão e à perseverança na santificação até a glorificação. Ou seja, o Espírito Santo cumpre na vida dos eleitos os 3 níveis da salvação, conduzindo-os primeiro, alcançando-os, melhor dizendo, primeiro pela conversão, depois guiando-os durante todo o tempo da sua santificação, até que cheguem à glorificação. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente os salvos receberam de Deus, do próprio Deus, o direito de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo João escreveu isso em João, capítulo 1, versículo 12. E no versículo 13 ele disse que estes não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Estes verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guarde bem esse versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os eleitos de Deus são esses filhos de Deus e que são eleitos de Deus em santificação do Espírito. Essa dádiva do Espírito Santo para a salvação dos eleitos já fora prometida por Deus no Antigo Testamento em muitos textos. Um desses textos é o texto do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, no qual o próprio Deus declarou: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Este texto do livro do profeta Ezequiel fornece muitos dados importantes que definem o processo de realização da salvação dos eleitos de Deus. Por essa razão, nós vamos tomar o contexto deste versículo 27 do Ezequiel 36, começando então do versículo 24. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, está escrito assim, como uma palavra de Deus, o próprio Deus falando: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36, 24. Este versículo do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, como ocorre na dinâmica da profecia do Antigo Testamento, que é algo que é preciso entender dentro da hermenêutica bíblica, da interpretação da Escritura Sagrada, esse texto contém um elemento histórico
que já foi cumprido na nação de Israel, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas ele contém também um elemento profético, que não necessariamente é aplicado à nação de Israel, mas ao novo Israel de Deus, ao Israel não nacional, mas ao Israel espiritual, que é a Igreja de Jesus Cristo do Novo Testamento, o povo de Deus da nova aliança. O que acontece com o povo de Deus da nova aliança, os eleitos da nova aliança, a igreja eleita de Deus, a comunidade dos salvos? Vamos notar neste sentido profético e espiritual de Ezequiel 36, 24, que este versículo, ele resume os 3 níveis da salvação: a conversão, a santificação e a glorificação. Primeira coisa que Deus diz: tomar-vos-ei de entre as nações. Esta frase representa o primeiro nível da salvação, que é a conversão. Por meio da conversão, Deus toma os seus eleitos de entre as nações, de entre os outros povos da terra, no meio do qual os eleitos também vieram a esse mundo em pecado. Nasceram, foram concebidos, gerados e nascidos em pecado, como todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Assim também, como Paulo também escreveu em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, eram como os demais homens, filhos da ira, filhos da desobediência, porque nasceram numa natureza pecaminosa, a natureza do primeiro Adão. Nasceu, portanto, no meio de todos os demais povos, na mesma condição de todos os povos, de todas as nações, que é a condição de pecado. Pela conversão, Deus opera uma separação na vida dos seus eleitos, transformando-os em seus filhos, cumprindo o que ele diz aí em Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações. Isso é a conversão. A segunda frase nesse versículo é: e vos congregarei de todos os países. Essa segunda frase, ela representa o segundo nível da salvação, que é a santificação. Deus, uma vez que tomou os seus eleitos dentre os pecadores, ele os congrega, ele os reúne. O verbo congregar aqui chama a ideia da congregação da igreja, a congregação que é a reunião dos salvos, onde os salvos são reunidos para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para ouvirem a palavra de Deus, para serem alimentados, nutridos, formados, transformados e santificados pelo ministério da palavra de Deus, como Jesus orou por eles em João 17, 17, quando ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a razão das congregações, das reuniões dos crentes, que Jesus disse em Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Eu, o verbo de Deus, eu, a palavra de Deus. Para quê? Para por essa palavra eles serem santificados. Essa é a razão porque a igreja deve se reunir em congregação. Não é apenas para orar e fazer pedidos a Deus.
É principalmente para ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e ser por essa palavra santificados. Porque é a palavra de Deus que faz aquilo que Paulo descreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. A renovação da nossa mente, mediante a qual nós somos transformados e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A terceira frase desse versículo de Ezequiel 36, 24, fala, portanto, do terceiro nível da salvação, que é a glorificação. O versículo termina dizendo: e vos trarei para a vossa terra. Ou seja, primeiro nível, conversão, tomar-vos-ei de entre as nações. Segundo nível, santificação, e vos congregarei de todos os países. E terceiro nível, a glorificação, e vos trarei para a vossa terra. A terra prometida aqui para os eleitos não é nenhum pedaço de terra aqui neste planeta, não é mais nessa dimensão. A terra dos eleitos para onde Deus os vai conduzir é a casa do Pai, é o céu, onde Jesus prometeu: credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Portanto, este versículo de Ezequiel 36, 24, ele é uma sumarização de toda a obra da salvação aí na sua aplicabilidade, demonstrando para nós aí os três níveis da salvação: a conversão, a santificação e a glorificação. A conversão: tomar-vos-ei de entre as nações. A santificação: vos congregarei de todos os países. E a glorificação: e vos trarei para a vossa terra, que é o céu. O versículo seguinte, o 25 e depois também o 26 e o 27, os três versículos seguintes, vão detalhar como Deus vai realizar ou realiza já tudo isso na vida daqueles que ele salva. O versículo 35 de Ezequiel, o versículo 25 de Ezequiel 36, Deus disse assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Ezequiel 36, 25. Este versículo 25, que pode ser resumido apenas com essa frase: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, ele descreve o ministério da palavra de Deus de purificar os salvos no seu processo de santificação. A palavra de Deus é purificadora. Por isso Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem o poder de nos purificar. A palavra de Deus purifica os eleitos. Foi por essa razão também que Jesus instituiu o batismo. O batismo é um sacramento que representa uma obra espiritual que a palavra de Deus opera em nossas almas, a purificação. As águas batismais representam a palavra de Deus. A palavra batismo vem do grego banho, significa um banho, só que é um banho espiritual. Não é um banho do corpo, mas um banho da alma. E quando alguém é batizado, isso é uma representação espiritual de que essa pessoa já está sendo purificada, lavada pela palavra de Deus.
E é isso que Deus falou através do profeta Ezequiel ao dizer: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O ministério da palavra de Deus é purificar os filhos de Deus, purificar os eleitos de Deus, porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, no início do Sermão da Montanha: benditos os puros de coração, ou limpos de coração, porque verão a Deus. Eles não são puros de coração porque são naturalmente puros de coração. São puros de coração porque foram purificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos purifica. No versículo 26, continuando em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, 26, Deus disse o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Este versículo tem algumas partes. Primeira parte desse versículo: dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A palavra coração, neste versículo, significa a alma humana, que foi a parte do homem mais atingida pelo pecado, corrompida pelo pecado. A alma humana recebeu a total depravação do pecado. Por isso Jeremias escreveu em Jeremias capítulo 17, versículo 9, definindo a alma também naquele versículo como coração, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é a alma. Na Bíblia, a alma humana, que é a sede da mente, das emoções e da vontade do homem, a alma humana é representada pelo coração ou pela palavra carne. Carne, por exemplo, quando Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Carne é alma. Coração, como eu citei em Jeremias 17, 9, é alma. E coração também neste versículo de Ezequiel 36, 26, é alma. Deus diz: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Coração de pedra significa uma alma endurecida. A alma humana foi empedernida, foi endurecida, para não compreender nem aceitar mais a vontade de Deus, nem a palavra de Deus. Deus muda essa situação. Neste versículo 26 de Ezequiel 36, Deus está dizendo que Ele muda a nossa alma, e isto é a operação da conversão através do significado de uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia significa mudança de mente. A mente é a parte mais importante da alma. Deus muda a mente dos seus eleitos. Deus transforma, Deus renova a mente deles pela conversão que Ele mesmo opera em nossas vidas. Como Jeremias também escreveu em Lamentações, capítulo 5, versículo 21, orando a Deus, ele disse: converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Conversão é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamentos. Neste mesmo versículo 26 de Ezequiel 36, Deus disse: porei dentro de vós espírito novo. Essa palavra espírito aí tem que estar com letra minúscula na sua Bíblia, porque não se refere ainda ao Espírito Santo, mas
ao espírito humano, ao espírito do homem. O homem que foi criado espírito, alma e corpo, e pelo pecado ele morreu espiritualmente. Ele se tornou apenas corpo e alma. Mas pela conversão, Deus dá aos seus eleitos, no ato da conversão, espírito novo, para que eles voltem a ser espírito, alma e corpo. Isso é chamado de ressurreição, uma ressurreição espiritual. Esta é a operação da conversão como ressurreição espiritual, como Paulo escreveu em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E também em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Nesses dois textos de Efésios e Colossenses, o apóstolo Paulo define a conversão com uma ressurreição espiritual. Estávamos espiritualmente mortos e agora estamos espiritualmente vivos porque fomos ressuscitados. Por isso Deus diz então, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Mas não acaba aí. Agora vem o clímax dessa obra no versículo 27. Ezequiel 36, 27, Deus diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Agora, neste versículo 27, a palavra espírito tem que estar com letra maiúscula aí na sua Bíblia, porque está se referindo à pessoa do Espírito Santo e à obra do Espírito Santo na dimensão subjetiva da nossa salvação. Deus disse: porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e o meu Espírito vai guiar vocês de tal maneira que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observem. Este versículo 27, portanto, descreve a dimensão subjetiva da salvação como o ministério do Espírito Santo de guiar os eleitos a toda a verdade, como Jesus descreveu em João, capítulo 16, versículo 13, no qual Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Quando ele disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, ele vos guiará a toda a palavra de Deus. O Espírito Santo revela a palavra de Deus aos eleitos. O Espírito Santo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, escreve a palavra de Deus na alma, na mente, grava na mente dos eleitos a palavra de Deus, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, em nossos corações, não mais com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, fazendo dos eleitos cartas vivas de Cristo Jesus. A Bíblia viva, a Bíblia vivendo nos eleitos, porque é escrita neles pelo Espírito Santo de Deus, nesta dimensão subjetiva da obra da salvação. Portanto, Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 até o 27, foi o que explanamos agora neste vídeo, encerra essa explicação do porquê o apóstolo Pedro escreveu que os eleitos são eleitos
em santificação do Espírito. Então nós vimos, até agora, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que os eleitos de Deus para a salvação são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Encerramos agora o segundo tópico, que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. E a partir do nosso próximo vídeo, nós vamos entrar no terceiro tópico, que os eleitos de Deus são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo.